Olá, queridos, vamos para mais uma Maná Diário. Hoje gostaria de compartilhar com você uma meditação a respeito da pessoa do Espírito Santo. Nós pensamos em Deus Pai como Criador, em Jesus como Salvador, mas e o Espírito Santo? Quem ele é? Qual é o seu papel? No Evangelho de João, capítulo 14, versos 16 e 17, Jesus ele diz algo bem interessante para a gente. Ele diz o seguinte: "E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador." Outro Consolador. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. Ele vive com vocês e estará em vocês. Queridos, o Espírito Santo ele não é uma força impessoal. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Terceira pessoa da Trindade. É Deus habitando em nós. Deus habitando em nós. Jesus ele o chamou de o outro Consolador, o Paráclitos. Aquele chamado para ficar ao lado, para ser o ajudador, para ser o encorajador, para ser o advogado, para ser o Consolador, bem presente. Então, lá em Atos 2, nós temos o evento do Pentecoste. A gente consegue entender, perceber, à luz das Escrituras, que o Espírito Santo ele habita em todo aquele que acredita em Jesus Cristo. Ele não habita em todas as pessoas, mas ele habita, ele faz morada em todo aquele que ele selou depois de ter crido em Jesus Cristo. Depois de ter crido em Jesus Cristo. E qual é a sua obra diária? Qual é a obra diária do Espírito Santo? Quero compartilhar algumas com vocês aqui. Por exemplo, o Espírito Santo ele trabalha para guiar em toda a verdade, para nos guiar em toda a verdade. João 16:13 nos diz isso. Então, com esse propósito de nos guiar a toda a verdade, ele ilumina a nossa mente para compreender a palavra de Deus. Ele nos direciona para tomar decisões também. O Espírito Santo também, queridos, em sua obra, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, como está lá em João 16:8. Dessa forma, ele nos conscientiza e nos chama para o arrependimento. A gente percebe também que em sua obra, queridos, o Espírito Santo ele capacita para testemunhar. Atos 1:8. A gente percebe que o Espírito Santo seria derramado com o propósito de dar ousadia para testemunhar do Evangelho, para dar testemunho, queridos, de Jesus. Em sua obra também, queridos, o Espírito Santo ele trabalha para produzir fruto em nós, para produzir o seu fruto em nós. Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, a gente percebe isso. Fruto como, por exemplo, amor, alegria, paz, paciência. Ele molda o nosso caráter. Então, você não tem como você reconhecer, por exemplo, alguém que talvez pregue bonito, alguém que seja usado para fazer algum tipo de maravilha, algum tipo de sinal. Não é dessa maneira que o Espírito Santo evidencia a sua presença de habitação da sua obra na vida de alguém. Não, como ele manifesta? Produzindo fruto. Amor, alegria, paz, longanimidade, enfim, queridos. Outra característica da sua obra é conceder dons espirituais. 1 Coríntios 12, verso 4, verso 11, nós percebemos que o Espírito Santo ele equipa para servir a Deus e a igreja. Ele concede dons a quem ele quer. Com qual propósito? Receber benefícios para nós mesmos? Não. Para servir os outros e para servir, queridos, a Deus. Outra característica da sua obra, intercede por nós. Romanos 8:26. Nós entendemos que o Espírito Santo ajuda em oração quando nós não sabemos como nós devemos orar. Então o Espírito Santo, em sua obra, em nossa vida, daqueles que creem em Jesus Cristo, ele ajuda em oração, intercedendo, queridos, quando nós não conseguimos, ao menos, orar da maneira como convém. Outra característica da sua obra é consolar e encorajar. João 14:6, nós percebemos isso. Ele é um companheiro constante. A questão é, queridos, vivemos em comunhão e dependência do Espírito Santo?
Nós vimos algumas características da sua obra, nós vivemos em comunhão para que essas obras continuem sendo trabalhadas, efetivadas de maneira constante em nossa vida? Ou nós ignoramos Ele, nós entristecemos Ele, porque tem como ser feito isso também. Efésios 4:30 menciona a respeito disso. Ou a gente apaga a ação do Espírito na nossa vida. Como? Tem como apagar a ação do Espírito na nossa vida? Sim, queridos. 1 Tessalonicenses 5:19 diz isso. Não extingais a obra do Espírito na vida de vocês. Então, queridos, viver a vida cristã na nossa própria força, ela é frustrante. Por isso Deus enviou o Espírito Santo para conduzir o seu povo, para conduzir aqueles que creem em Jesus Cristo, para conduzir aqueles que se apegam a Jesus Cristo, para que eles possam viver a vida cristã recebendo força, recebendo poder, recebendo ajuda do Espírito Santo, para que nós não sejamos frustrados. Então, precisamos pensar, queridos, nessa plenitude do Espírito e nós precisamos buscar todos os dias essa plenitude do Espírito para a nossa vida. Essa plenitude do Espírito para a nossa vida. Precisamos buscar. O apóstolo Paulo, certa feita, ele diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Colocando isso como uma ordem, queridos, mas enchei-vos do Espírito Santo. A ideia de plenitude do Espírito Santo. Que você busque, queridos, todos os dias isso para a sua vida. Que você busque andar no Espírito, que você busque a ação do Espírito para a tua vida, que você não entristeça o Espírito Santo na sua vida de modo nenhum, queridos. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo. Vamos orar, pedir que o Senhor conceda na sua graça, na sua misericórdia, para que o Espírito Santo continue atuando em nossas vidas e na vida daqueles que ainda essa obra não foi iniciada. Amém? Pai bendito, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, mais um devocional. Nós oramos em nome de Jesus pedindo pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas e sobre a vida daqueles, Senhor Deus, que ainda não tiveram a ação iniciada do Espírito em suas vidas. Pedimos em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor trabalhe em nossas vidas para que plenamente, ó Deus, a obra do Espírito nos conduza, para que andemos sempre no Espírito, Deus, para que a gente te agrade, Senhor Deus, para que nós venhamos crescer no fruto do Teu Espírito. Por isso nós oramos, Pai, e te pedimos em nome de Jesus, nos dá mais poder, Senhor Deus, poder do alto, Deus, que vem por meio do Teu Espírito Santo, não, Senhor Deus, para sair por aí, Senhor Deus, sendo reconhecido como pessoas que têm autoridade espiritual, alguma coisa assim, ó Deus, não, mas para que a gente possa vencer os nossos pecados, ó Deus, vencer as nossas inclinações, Senhor Deus, vencer os nossos desejos canais e corruptos, Deus. Nos dê poder, Senhor Deus, graça cada vez mais, que sejamos cheios do Teu Espírito Santo cada vez mais, Senhor Deus, para glorificar o Teu nome, Senhor Deus, e para mortificar, Senhor Deus, a nossa carne de acordo com a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. E comece uma obra na vida daqueles que o Senhor ainda não iniciou, daqueles da nossa família que ainda não crê em Ti, seja pai, seja mãe, seja irmãos, Senhor Deus, seja amigos, Senhor Deus, seja colegas. Rogo pela Tua misericórdia sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.